Olá, eu sou a professora Ana Ruth Starepravo e é com imensa alegria que te apresento o material de matemática do programa Educa Juntos. Você, que é professora ou professor de uma escola da rede municipal no estado do Paraná e que já usa os cadernos de língua portuguesa desse programa, agora poderá contar também com um importante apoio didático ao trabalho com a matemática nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. São 25 sequências didáticas distribuídas em 8 cadernos, 4 deles com orientações aos professores e os outros 4 com atividades voltadas para as crianças. Uma contribuição efetiva para a aprendizagem de números e para a construção de uma relação mais lúdica e mais afetiva com a matemática na escola. Além disso, preparamos também esse caderno de orientações gerais, no qual apresentamos toda a estrutura do nosso material. Queremos te oferecer algo novo, algo realmente diferente daquilo que você já dispõe como recurso de ensino nessa área. Por meio desse material, te convidamos a pensar sobre como as crianças aprendem matemática. Quais são as dificuldades que elas enfrentam nesse processo? Como podemos ajudá-las na superação dessas dificuldades? Como promover a construção de uma autoimagem mais positiva por parte das crianças em relação à própria capacidade de aprender? Essas são algumas das questões abordadas nesse caderno, no qual apresentamos também recursos didáticos e sugestões práticas que podem ser incorporados à sua rotina de trabalho diário. Aqui também explicitamos as bases teóricas sobre as quais fundamentamos a proposta didática desse material, que tem como eixo central e estruturante a resolução de problemas. As crianças aprendem matemática resolvendo problemas. Não aprendem ouvindo explicações ou aplicando procedimentos e regras ensinados na escola. Dessa forma, terão melhores condições de aprender quanto mais provocativas e variadas e significativas forem as situações que elas vivenciam, tanto na escola quanto fora dela. Mas é essencialmente na escola que serão provocadas a pensar, refletir e trocar pontos de vista sobre os problemas oriundos dessas situações e sobre os recursos que elas mobilizam para enfrentá-los. Este primeiro caderno está dividido em 4 grandes blocos. No primeiro bloco, você encontrará informações específicas sobre a estrutura e organização do material, bem como algumas orientações gerais a respeito da sua utilização na escola. Essas informações são apresentadas por meio de perguntas e respostas, o que torna o texto mais objetivo e facilita a sua leitura. O que é uma sequência didática? Quais as principais características das sequências que compõem os cadernos de atividades? Por que um único material para os 3 primeiros anos do ensino fundamental? Essas são algumas das dúvidas que foram antecipadas e respondidas aqui. No segundo bloco, você encontrará sugestões muito práticas que te ajudarão a organizar a sua rotina de trabalho pedagógico. Músicas, brincadeiras, discussões coletivas e até o trabalho com a literatura infantil podem ser fortes aliados para o desenvolvimento do pensamento matemático na escola. Você já pensou sobre o quanto é importante explorar a oralidade nas aulas de matemática? As crianças, elas precisam ser encorajadas a falar sobre os números, a interpretar e produzir escritas numéricas bem antes que lhes sejam apresentadas as regras do nosso sistema de numeração. Por isso, recheamos o texto desse bloco com vários exemplos de produção intelectual de crianças. São ideias originais e muito interessantes, como essa do Gustavo, que aos 6 anos pensava que o 500 se chamava 500. Ou do André, que com a mesma idade se perguntava: por que o 1000 não se chama 1000? Falando nisso, você já reparou como as crianças gostam de números grandes? É como se esses números fossem mágicos para elas. Brincando com eles e até mesmo tentando registrá-los, as crianças podem aprender muito mais do que aprenderiam com numerosos exercícios envolvendo pequenos intervalos numéricos. Um bom exemplo disso é esse número escrito pelo Rafael. Aos 5 anos, ele inventou um jeito muito original de registrar o ano de 2015. Escreveu o número 2 e ao lado colocou o 1000, de forma espelhada, como vocês podem ver aqui. Então acrescentou o 15. Quando questionado sobre aquele traço colocado antes do 15, ele explicou:
não é um traço, é a letra I, porque dizemos 2015. Por meio desses e de vários outros exemplos, te convidamos a olhar com atenção e acolhimento para as muitas ideias dos seus próprios estudantes na escola. E ainda no segundo bloco, mostramos que instrumentos simples como a fita métrica, o relógio, a balança digital ou mesmo uma calculadora podem despertar o interesse das crianças pelos números e provocar uma intensa atividade mental. Pois os problemas que emergem da utilização desses instrumentos na escola, além de instigantes e desafiadores, são carregados de sentido para as crianças. Jogos, resolução de problemas e o cálculo mental são os recursos sobre os quais discorremos no terceiro bloco desse caderno de orientações gerais. Os jogos, eles ocupam um lugar de destaque nesse material. E é justamente a partir deles que organizamos a maior parte das sequências didáticas que compõem os nossos cadernos de atividades. Apresentamos argumentos consistentes a respeito da contribuição dos jogos para a aprendizagem de matemática e oferecemos dicas importantes para a exploração desse recurso na escola. Resolver problemas é fundamental para aprender matemática. Embora nem sempre esse recurso seja de fato usado em favor das aprendizagens das crianças. Porque nas escolas, em geral, problemas são confundidos com exercícios e as soluções, em vez de elaboradas pelos próprios estudantes, acabam se tornando uma mera reprodução de algoritmos ensinados por seus professores. Lendo esse texto, você poderá se surpreender com a imensa capacidade das crianças para imaginar soluções e desenvolver procedimentos nada convencionais, porém super eficientes para resolver problemas. E também poderá compreender por que valorizamos tanto o trabalho com cálculo mental. Acreditamos que a escola deve fazer muito mais do que oferecer às crianças mecanismos automáticos para a obtenção de resultados. Queremos ensiná-las a pensar, a estabelecer diferentes relações e compreender melhor o funcionamento do nosso sistema de numeração e, ao mesmo tempo, os efeitos das operações aritméticas sobre esse sistema. Por isso, o trabalho com o cálculo nesse material de matemática valoriza as ideias das próprias crianças, os seus conhecimentos e aquilo que elas são capazes de formular sem a intervenção direta de um adulto. Acreditamos que as crianças têm ideias originais e que podem e devem aprender a partir delas. Finalmente, no último bloco, propomos algumas reflexões sobre a formação dos professores e das professoras que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental e sobre as dificuldades que enfrentam para ensinar matemática, uma vez que não se tratam de especialistas nessa área. Você já parou para pensar sobre o quanto podemos ser influenciados por ideias do senso comum quando estamos ensinando matemática? Há ideias que povoam o imaginário das pessoas, que são passadas de geração em geração e que acabam sendo aceitas por nós como verdades inquestionáveis. Elas são muitas e determinam grande parte das práticas que desenvolvemos na escola, embora as sigam exatamente na contramão do conhecimento científico. Nesse último bloco, questionamos os principais mitos sobre o ensino e aprendizagem de matemática. É preciso primeiro saber para depois fazer? Será que aprendemos do simples para o complexo? As crianças aprendem mais quando fazem muitas folhas de exercício? E os materiais ditos concretos, será que eles são mesmo indispensáveis para se aprender matemática na infância? As perguntas são muitas, e estou certa de que o desejo de cada um de vocês é promover aprendizagens e ajudar de forma efetiva no desenvolvimento de seus estudantes. Mas para isso é fundamental compreender como as crianças aprendem. Assim, para fechar esse último bloco, oferecemos um texto complementar por meio do qual você poderá aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos. Nele, são apresentados os pressupostos de aprendizagem e os princípios de ensino que fundamentam nossa proposta didática. Eles foram sistematizados a partir de uma vasta literatura na área de educação matemática. Acreditamos que uma boa compreensão acerca desses pressupostos e princípios sobre os quais discorremos nesse texto será uma ajuda muito valiosa para você e seus estudantes, para que vocês possam usufruir da melhor forma possível desse material, que foi preparado com tanto carinho e cuidado, especialmente para você.